Jesus, vamos nos colocar de pé. Vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Você que nos acompanha pelas redes sociais, nesse momento, nós estamos dando início ao nosso culto, nesse domingo, culto de celebração ao Senhor. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Salmos 117. Que você possa oferecer o seu melhor culto nessa noite a Ele, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Esse Deus que tem cuidado de nós, que não desiste de nós, constantemente está a nos permear, a nos ensinar, a nos corrigir. Esse Deus maravilhoso que não nos trata segundo as nossas falhas, segundo as nossas fraquezas, mas é um Deus que constantemente está a nos cuidar. Salmo 117 diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém? Deus é sempre fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Esse é o mais lindo em Deus. Nada muda o que Ele sente a nosso respeito. Nada. O amor de Deus, ele é constante, ele é verdadeiro e genuíno. Se você fizer mais, não muda o amor dele. Se você fizer menos, não muda. Deus é o mesmo e Ele te ama e me ama incondicionalmente. Amém? Feche os teus olhos onde você está. Consagre esse culto ao Senhor. Diga para Ele: Deus, eu cheguei à tua casa, eu estou diante de ti. Aí onde você estiver, na sua casa, coloque-se diante dele. Fala: Deus, muito obrigado por essa semana que passou. Eu te agradeço por essa semana que se inicia hoje. Que o Senhor tenha liberdade de ministrar sobre a minha vida. Que o Senhor tenha liberdade de encontrar o meu coração, Pai, aberto e quebrantado à tua presença. Coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento, Pai. Nós te louvamos nesta hora. Agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Agradecemos pela tua graça que tem se estendido sobre nós. Pelo teu amor que tem permeado as nossas vidas. Que tem nos conduzido de maneira, Deus Pai, a nos encontrarmos contigo, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua mão, pelo teu braço forte, pela tua mão de poder que tem nos conduzido. Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas nessa hora. Queremos, ó Deus, nos posicionar diante do Senhor como filhos nesse momento. Receba o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor ao teu nome. Queremos dizer que nós precisamos de ti. Deus, nós somos dependentes do Senhor. Precisamos do toque das tuas mãos nessa noite. Que o Senhor encontre nessa noite corações quebrantados, contritos na tua presença. Corações entregues diante do Senhor do teu altar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar, Pai, na nossa vida, ó Deus, nessa noite de uma maneira ímpar. Que o Senhor nos traga cura, que o Senhor nos traga libertação nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, possa, Pai, em nome de Jesus, ministrar sobre nós. Ó Deus, a bênção que o Senhor tem reservado para cada um. Que ela tenha livre acesso. Ó Deus, e que não venhamos sair nesta noite como nós chegamos à tua presença, mas que possamos sair certos de que a tua mão de amor, de poder, operou sobre nós, Pai, o teu milagre, porque o Senhor é um Deus de milagres. Nós nos posicionamos, nos colocamos diante de ti, te adoramos nessa noite, Senhor Jesus. Recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar nessa noite a louvar comigo e que você possa render ao Senhor o seu louvor, a sua adoração, com a sua voz, com as suas mãos. Que você possa, nesse momento, se entregar na presença do Senhor por completo, com alegria, com interesse de coração e de alma. Que você se derrame na presença dEle, porque Ele é Deus e Ele é merecedor. Eu quero convidar a igreja para me ajudar nesse momento de louvor e adoração. Amém? Eu conto com você para adorar o Senhor nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que você possa oferecer o seu melhor.
Oh,
Sim, Jesus. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a calma pra respirar e me faz andar sobre as águas. Deixa a sua igreja cantando, Paulinho. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção, aleluia, e o meu louvor. Vamos lá no começo dizer assim, olha. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és, tá lindo, igreja, meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Erga suas mãos e adora o Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. És o meu louvor, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Lindo, lindo, lindo. Glória a Deus. Vamos orar pela nossa semana. Senhor, nós queremos colocar diante do teu altar a nossa vida, a nossa casa, nossa família, nosso sangue, nossa igreja, nosso país, nosso estado, nossa cidade. Nós queremos apresentar o que somos, o que temos, e queremos colocar diante do teu altar, diante do altar da oração, sabendo, ó Deus, que a oração tem o poder de mover céus e terras. Sabemos que a oração tem o poder de livrar, de guardar, de proteger, de fortalecer, de exortar. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, como sempre nós fazemos o nosso primeiro culto, ó Deus, da semana, nós queremos consagrar a nossa semana, queremos consagrar a Deus a nossa vida, queremos pedir que nenhuma arma forjada, que nenhuma doença, que nenhuma virose, que nada venha alcançar a nossa vida, a nossa casa, que o sangue de Jesus venha nos guardar, venha nos livrar. Nós repreendemos, ó Pai, a doença, a enfermidade, ó Deus, nós repreendemos, ó Pai, porque o sangue de Jesus foi derramado para nos guardar, para nos livrar, e nós nos escondemos dentro do teu sangue. Guarda a nossa casa, a nossa vida, a nossa igreja, livra, Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa as nossas mãos, os nossos pés, aonde nós formos, aonde nós estivermos, que ali o Senhor ordene uma bênção. Livra de todo acidente, livra de todo mal, livra das tentações, livra das ciladas. Ó Deus, que não falte o pão de cada dia, que o Senhor abençoe a nossa despensa, que o Senhor guarde a nossa família, a nossa casa. Ó Deus, nós oramos ao Senhor, invocamos o teu nome,
pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção. Ó Deus, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Guarda a nossa vida, Pai, guarda a nossa família, livra-nos em nome de Jesus. Ó Deus, coloca os teus anjos a acampar ao nosso redor, dá ordem aos teus anjos acerca da nossa vida e livra-nos em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor, invocamos o nome do Senhor. Ó Deus, leva-nos, guia-nos, direciona-nos, faça sempre a tua vontade na nossa vida. Ó Deus, e nós oramos principalmente pelos nossos idosos, ó Deus, aqueles que não estão, ó Deus, congregando por causa, ó Deus, ó Pai, desta pandemia, mas nós guardamos a vida deles, guardamos a vida das nossas crianças. Pedimos em nome de Jesus oração pelo nosso país, oração pelo nosso estado, pela nossa cidade. Nós oramos, ó Pai, clamamos ao Senhor, cremos no poder da oração, cremos no poder da tua palavra, cremos, ó Deus, que o Senhor é quem nos guarda, quem nos livra e quem nos protege. Senhor Deus, que o sangue de Jesus seja poderoso para nos guardar, para nos livrar, no nome de Jesus. Abençoa os teus servos e as tuas servas, tudo que eles forem fazer, negócios, ó Deus, abençoa, dá sabedoria, dá graça, comerciantes, profissionais liberais, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus, ó Pai, opera os teus milagres na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Nós oramos, ó Deus, e pedimos, no nome de Jesus, guarda-nos e protege-nos, Pai, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Amém, igreja? Amém? Amém. Amém. Vamos cantar mais um louvor. Se você tem ao Senhor dízimos e ofertas, Deus Otávio está aqui do lado, você pode trazer, enquanto a pastora louva com mais um hino. Igreja, todo comigo esse louvor. Glória a Deus pela sua vida, por você estar aí. Aleluia, Jesus. Nós agradecemos pelo teu amor, Pai. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. É verdade, Senhor Jesus. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia, o amor do Senhor não muda acerca da nossa vida. Constantemente está de braços abertos para nos receber, para nos curar, para nos sarar. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele
porque o Senhor não desiste de nós, não, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu sangue, pelo teu corpo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória Deus a Deus. abençoe vocês. Pode se assentar, queridos. Os avisos da semana são os mesmos, de segunda a sexta. Nós estamos aqui atendendo a igreja e você pode, se necessário for, nos procurar das 13 até as 17, tá bom? Terça-feira nós temos estudo bíblico, nós estamos fazendo às 19 horas. Na quinta-feira nós temos culto de oração também às 19 horas. E aos domingos às 18h30 nós também temos o nosso culto. Em nome de Jesus. Os demais trabalhos estão todos paralisados por causa da questão da pandemia. E nós estamos aí fazendo o que nós podemos dentro dessa situação. Amém, irmãos? Amém. Então, se precisar da gente, eu estou aqui. Se eu não estiver no velório, não estiver no hospital, não estiver fazendo visita, eu estou na igreja. Amém, irmãos? Então, se você precisar... Nossa, tem gente, esses dias eu ouvi assim, porque nós temos que ir atrás das pessoas. Irmãos, eu quero que você venha atrás de mim. Amém? É mais fácil para mim ficar aqui e você vir atrás de mim do que eu ter que ir atrás de você. Até porque nesse período de pandemia nós não estamos podendo ir na casa de ninguém. Até por uma questão de cuidado, tá bom? Então, como eu estou aqui na igreja, aqui a gente está sempre higienizando, sempre limpando. Se você precisar, não se faça advogado, venha à igreja, converse conosco e aquilo que nós pudermos fazer por você, nós vamos fazer. Você não pode dizer que você não tem cuidado. Só você vir aqui agora, se você estiver doente, se você estiver internado, ou se você estiver morto, aí eu vou atrás de você, tá bom? Amém? Pode ter certeza, se você morrer, eu vou atrás de você. Se você estiver doente também, no hospital, não puder andar, não puder fazer, eu estou aqui à disposição. É só combinar direitinho e a gente está à disposição. Todo dia à tarde. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus, no Evangelho de João. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 15. João 15, 1 e 2. Se você achou, glória a Deus, nós vamos ler assentados mesmo, mas com bastante reverência. Aqui diz assim, João 15, versículo 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Pai, nós queremos orar, queremos clamar e queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco nesta noite, abençoando, ministrando, falando. A Tua palavra tem o poder de nos ensinar, de nos exortar, de nos preparar. Por isso, nós queremos pensar, entender, por isso o Teu Espírito Santo é mais do que convidado para poder estar nos ensinando, falando no nome de Jesus. Amém? Queridos, esse é um texto bem conhecido e o Senhor Jesus ele se utiliza muito dessa dinâmica, desse assunto. Jesus falou muito sobre sementes, sobre arar a terra, sobre preparar a terra, sobre lavoura, sempre fazendo um paralelo, sempre fazendo uma comparação à nossa vida e à vida com Deus. É muito comum, são vários os textos onde você encontra esta mensagem, Jesus fazendo uma comparação entre a natureza, entre a agricultura. E essa da semente, da terra e do processo da agricultura é muito citado na Bíblia. Então eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite uma palavra da parte de Deus que possa trazer entendimento e revelação ao nosso coração. É importante nós entendermos que o texto da videira e dos ramos e dos frutos
está falando diretamente do nosso relacionamento com Deus. A ideia de Deus é uma ideia justamente de que nós tenhamos um relacionamento. Quando ele fala, o meu pai é o agricultor, eu sou a videira, e quem estiver em mim dará fruto, Deus está falando literalmente do relacionamento com ele. O Senhor Jesus está dizendo que o propósito e o processo que Deus espera que cada um viva nos conduza a ter um relacionamento com Deus, e que este relacionamento com Deus possa nos dar frutos. A linguagem de frutos está falando exatamente de uma consequência. A consequência de um relacionamento com Deus. Deus está falando de que se você estiver nele, se você estiver com ele, o Pai, que é o agricultor, vai fazer tudo que é necessário para que você viva o propósito de Deus. É importante nós entendermos essa questão. O texto está tratando da unidade espiritual, o texto está tratando do relacionamento com Cristo. O texto está dizendo que Cristo é a fonte de tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos para a nossa vida está fundada neste relacionamento com Cristo. É Ele que alimenta, a seiva que nos faz florescer e que nos faz frutificar, depende diretamente do nosso relacionamento com Deus. O texto está falando sobre isso. A chave dessa questão, do relacionamento, a chave deste relacionamento é a chave do nosso crescimento espiritual, é a chave do nosso crescimento com Deus. É importante nós entendermos essa questão. Por quê? Porque dentro do propósito de Deus para a nossa vida, é uma coisa que a gente sempre fala: Deus tem um propósito na sua vida. Você vai ouvir diariamente, constantemente, pessoas falando para você: Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano para você, você não nasceu por nascer, você não vive por viver, você tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é exatamente que esse relacionamento com Ele te conduza ao plano, o propósito que Ele tem. Quando a Bíblia está falando de fruto, a Bíblia está falando de consequência. Qual é a consequência? O pé de manga da manga, o pé de uva da uva, o pé de figo da figo, cada árvore tem a sua semente, cada árvore tem o seu fruto, e Deus está falando: o que é fruto? Consequência. Qual é a consequência? O que Deus espera deste relacionamento? O que Deus espera desta relação com Ele? Que você possa produzir frutos. Os frutos são diversos. Você pode pensar em frutos do Espírito Santo, você pode pensar em frutos como atitudes que você tem, você pode pensar em frutos como coisas que você fala, aquilo que você expressa. Tudo isso está dentro desse assunto do fruto. E Deus está dizendo: olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E Ele diz aqui: e todo aquele que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Não é engraçado você pensar que quanto mais você se esforça para buscar a Deus, tanto quanto mais difícil fica? Você já reparou que quando você realmente busca muito a Deus, e quando você quer verdadeiramente fazer tudo que é certo e correto, como diz a Bíblia, todo aquele que quiser viver piedosamente, santamente, vai sofrer dano, perseguição. E por que disso? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Por que quanto mais crente eu quero ser, mais difícil fica? Por que quanto mais eu quero verdadeiramente seguir, de vez em quando eu ouço assim: quando eu era do mundo, as coisas eram mais fáceis. Ou quando eu estava na igreja, mas eu levava as coisas assim, sem um compromisso muito sério, parece que as coisas fluíam, pastor, as coisas aconteciam, estava tudo dando certo, mas eu me firmei, eu me coloquei na presença de Deus, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado a Deus, e parece que o inferno se levanta. E as coisas ficam difíceis. E quanto mais eu quero servir a Deus, parece que fica pior. É verdade, é isso mesmo. A Bíblia está falando exatamente desse processo, desse relacionamento que vai levar você a um propósito. E aí vem uma questão importante que pouca gente entende: poda. Por que da poda?
Por que Deus é gostoso, pastor? Eu acho que não. A poda fala de corte. A poda está falando exatamente de você entender, de você compreender que nesse processo, para você se tornar aquilo que está no coração de Deus, Deus vai ter que trabalhar na sua vida. Deus vai podar você, irmão. Eu me lembro quando eu cheguei no seminário em 98, tinha um abençoado de uma pastora tal chamada Meia, era benção, diretora do seminário. Sangue do Cordeiro, irmão. Aquela mulher me tirou da cruz um monte de vezes. Tive discussões com ela, me deu suspensão, fiquei acho que 3 dias suspensa. Rapaz, eu e aquela pastora foi um processo assim, ó, que eu vou falar para você, irmão. Tudo que eu fazia, ela corrigia. Uma vez eu entrei a gravata solta. Ou você tira a gravata ou você põe a gravata. Ela olhava no meu sapato para ver se estava lustrado. Ela olhava para ver se eu estava certo. Se eu ria muito alto, ela corrigia. Se eu não ria, ela corrigia. Tudo ela corrigia. Ela corrigia tudo. Tudo. Eu podia ficar aqui meia hora contando para vocês um monte de experiências que eu tive daquela mulher no meu pé. Podando. Por quê? Porque às vezes Deus usa líderes. Pastor, como é que Deus poda? Deus poda de muitas formas e de muitas maneiras, usando muitas situações e circunstâncias, às vezes até pessoas. Deus usa muitos recursos. A tesoura de Deus é muito vasta, muito ampla. Deus tem muitas formas de cortar, de podar, de tirar, de limpar. E um dia eu estava agoniado com aquela pastora. Porque tudo, todo dia, ela cortava, ela falava, ela corrigia. Tudo. Um dia eu estava orando e falei, Deus do céu, tem misericórdia da minha vida, essa mulher. Deus olhou para mim e falou, ela é a única que se importa com você. Os outros, tanto faz se você está vivo ou morto, mas ela vê potencial em você. E ela está te corrigindo porque ela vê em você algo que ninguém está vendo. E a partir daquele dia, daquela experiência com Cristo ali, falando sobre essa situação, eu passei a amá-la. E apesar dela ter continuado severa nas suas correções e nos seus propósitos de me corrigir, eu passei a aceitar e a amar. Essa é a essência do processo que Deus faz, porque quando você está dando fruto, o propósito de Deus é que você dê mais frutos. O propósito de Deus, queridos, é que você faça ainda mais e ainda melhor do que você está fazendo. E você pensa assim, poxa, eu estou fazendo tudo certo, então agora Deus... Não, se você estiver fazendo tudo certo, e se você estiver produzindo frutos, e se você estiver fazendo tudo que Deus quer, preste atenção, Deus vai fazer muitas podas para que você se torne cada vez melhor, para que você possa suportar, entender o processo daquilo que Deus está fazendo. É interessante você estudar essa questão, esse assunto da poda. O que é uma poda, pastor? É você retirar partes da planta, é você tirar partes da árvore, mas não de uma forma aleatória, não de uma forma, não. Tem que tirar o galho certo, tem que tirar a parte certa, na hora certa, no momento certo. A poda é uma ciência que trata de você retirar determinados pedaços de determinadas coisas que acabam atrapalhando o desenvolvimento da árvore. Qual que é o propósito da poda? Crescimento. Qual que é o propósito da poda? Limpeza, frutificação, fortalecimento, harmonização e estética, renovação, rejuvenescimento. Por que Deus está usando essa linguagem que Deus, o Pai, Ele é o agricultor, Jesus fala, eu sou a videira e vocês estão ligados em mim, e se você não produzir frutos, o Pai vai arrancar, vai jogar fora aquilo que não está servindo, e Ele vai podar aquela galha que está dando frutos.
interessante estudando esse assunto é os tipos de poda. Tem poda que é para limpeza ou manutenção, tem poda que é para formação, tem poda que é para condução, tem poda que é para desbrota, tem poda que é para renovação da planta, tem poda que é para frutificação. Aí você vai estudar esse assunto. E quando eu falo estudar esse assunto, é literalmente, tecnicamente falando, dentro do assunto mesmo. Qual que é a função? Por que Cristo usa esse exemplo daquele que poda, daquele que está podando, que está limpando, do jardineiro, daquele que cuida do seu jardim, daquele que cuida das suas plantas? A poda de limpeza e manutenção, você já sabe, para que serve? Retira-se partes indesejadas da planta. Você sabe que tem frutas que só dão frutos se pegar sol. Então, o jardineiro vem lá, o agricultor vai e ele corta partes estratégicas da planta para que os raios solares possam pegar a maior quantidade possível da planta, para que ela possa fazer a função que ela tem. Então, tem uma poda de limpeza ou de manutenção que pode ser feita a qualquer tempo. Existe uma poda de formação. Ela orienta o crescimento. Ela faz com que o número, a distribuição e o tamanho da árvore chegue a um acordo de acordo com a vontade do agricultor. Tem uma poda que é para formar. Eu quero limitar o tamanho, eu quero ver a quantidade dos frutos, eu quero que este crescimento seja orientado para que a árvore não cresça de qualquer jeito, nem para qualquer lugar. Tem uma poda chamada poda de condução. Ela determina o sentido que você quer que a planta cresça, para onde que a planta vá. Quando Cristo está falando em João 15, que ele está falando, olha, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, quem estiver em mim vai dar fruto. Quem estiver em mim, se não der fruto, meu pai corta, meu pai limpa, meu pai tira. O Senhor está falando exatamente disso. Ele está falando desse processo que Deus trabalha na sua vida, na minha vida, para que você se torne aquilo que Ele quer, para que você dê frutos, para que você se torne uma pessoa melhor, para que você se torne uma pessoa cada vez mais produtiva, cada vez mais frutífera. Por quê? Porque esse é o propósito. Estarmos enxertados em Cristo para que a gente possa produzir os frutos. Então nós temos vários tipos de poda. Agora, o mais interessante desse assunto é que, na verdade, não é o fruto em si que é importante. Porque Cristo está falando, olha, se você estiver em mim, você vai produzir frutos. Mas eu estava estudando hoje. Porque, na verdade, o fruto, ele só é uma cápsula de proteção de algo muito importante, que é a semente, irmãos. O fruto em si nada mais é do que uma cápsula de proteção. A planta existe, você põe a semente é que é o importante. Você pega a semente, e tanto que Cristo fala que o reino de Deus é semelhante ao homem que saiu a semear, e semeou a semente à beira do caminho, e semeou a semente no meio das pedras, e semeou a semente no meio dos espinhos, e semeou a semente em boa terra. Na verdade, a mensagem do agricultor, da videira, do fruto, na verdade, a essência disso tudo, Deus está falando o seguinte, olha, tudo isso é importante, porque a semente, o fruto existe para que a semente venha, o fruto existe para que aquela árvore gere sementes que vão gerar outras árvores. Na verdade, o fruto é uma estratégia. É interessante quando você estuda isso, porque várias árvores usam de várias estratégias para semear. Existem árvores que dão sementes que são levadas pelo vento, ela tem uma espécie de alas, ela tem uma espécie de estrutura que ela fica leve, e o vento leva aquela semente por milhares e milhares de lugares, de quilômetros. Há uma semente que ela explode quando ela amadurece, e aquela semente é lançada fora, longe daquela árvore. Há sementes que são deliciosas e pasmem você. Por que Deus criou árvores com frutas tão deliciosas? Porque tem uma estratégia. Por quê? Porque Deus, olha que coisa extraordinária, Ele faz com que a cor, o sabor e o cheiro daquela árvore atraiam
pessoas, animais, para que consumindo aquela fruta, eles possam pegar a semente e semear, seja por árvores, seja por animais, através do trato digestivo, aquele animal se alimenta daquela fruta, mas na verdade não é a fruta que é importante, é o que vai acontecer depois com aquilo que vai ter dentro da fruta. O que é o amadurecimento da fruta? Sabe quando que a fruta está pronta, madura? Nós falamos assim, olha, a fruta está madura. Esses dias eu comprei caqui, do duro e do mole. Só que o mole estava duro. Só que passa uns tempos, o que acontece com o caqui? O mole fica mole. Sabe o que significa? Quando a fruta amadurece, significa que a semente está pronta. A fruta só amadurece quando a semente está pronta, porque a fruta é uma cápsula de proteção. Quando a Bíblia está falando sobre dar frutos, o que na verdade Deus quer de mim e de você? É que esta relação com Cristo, esta relação com o Senhor, possa gerar frutos. Isso significa o seguinte, que dentro deste fruto tem a preciosa semente do reino, que dentro deste fruto tem a preciosa palavra de Deus, e que em tempo oportuno você possa pegar o fruto. Não é o fruto em si que é o foco da mensagem, mas é o que está dentro do fruto. O que tem dentro do fruto, pastor? A semente. A semente é que é importante, irmãos. O fruto é só uma proteção para a semente. O fruto, ele guarda a semente. E aí você vai entender essa linguagem que Deus está falando da semente, a semente do reino, a semente do reino. Por que Deus quer que você dê frutos? Para que dentro de você tenha a semente do reino. Por que Deus quer que você frutifique? Para que dentro de você tenha sementes, para que você possa semear, para que você possa dar uma palavra, para que você possa fazer uma oração, para que você possa fazer alguém receber a semente do reino. Mas sem o fruto não vai haver semente. Não tendo fruto, não tem semente. Por isso o Senhor está falando para nós: aquele que dá fruto, eu podo, para que dê mais fruto. E se não dá fruto, Deus pode lançar fora. É muito interessante esse assunto. Se você não der fruto, Deus poda e lança fora. Abra sua Bíblia em Lucas 13. Vou te dar um exemplo bíblico do que eu estou te falando. Liga esse ventilador para mim, por favor, eu estou com calor. Pegando fogo aqui. Lucas 13, 6. Olha aqui que eu vou falar. Só esse aqui, Renê, fazendo favor. Não, contrário. Isso, obrigado. Lucas 13, 6 diz: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor, é Deus: há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que esta ainda ocupando inutilmente a terra, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao seu redor e lhe ponha estrume, esterco, que eu possa, se fosse hoje, colocar adubo. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Esse é um tema muito sério, irmãos, porque ele fala justamente que o meu relacionamento com Deus tem que me levar a um propósito. Eu preciso frutificar. E como eu disse no começo da mensagem, seja fruto do Espírito, seja almas, porque quando você fala de frutos, você está falando também de almas, de você ganhar almas, de você levar a semente da salvação para outras pessoas, plantar a semente da salvação no coração de outras pessoas, seja em palavras ou em atitudes, seja qual for a visão que você tiver desse assunto no que tange a frutos. A Bíblia está
falando em várias passagens sobre essa questão de você entender que Deus poda, que Deus prepara. Por quê? Porque a poda está falando do processo de santificação. A poda está falando do processo de aperfeiçoamento. A poda está falando do treinamento. A poda está falando da capacitação. A poda está falando de fortalecimento. E um aspecto bacana dessa mensagem: por que o Senhor poda um galho que dá muitos frutos? Quando você dá fruto, normalmente a poda de frutificação, ela é feita após vamos dizer assim, uma boa colheita. Acabou a colheita, colheu-se os frutos. O viticultor vai lá, ou o agricultor, dependendo da planta, ele pega aquele galho que deu muito fruto e ele corta. Por que, pastor? Porque no ano que vem, aquele galho vai brotar de novo, só que ele vai agora estar mais grosso. Aí vem de novo. Eu fui no Chile, o Vitor mais adulto também, nós tivemos o privilégio lá de visitar um vinhedo. E na época que nós fomos lá, estava no inverno, e o vinhedo estava todo podado, feio. Não sei se quando vocês foram lá, quando eu fui estava podado, tudo no topo. Aí eu fiquei olhando lá, falei, coisa mais feia. Quando termina a colheita, eles cortam todos os ramos. E o que vai acontecendo com a planta? Ela vai engrossando. Cada vez que ela recebe uma poda, no outro ano ela vem mais forte, ela dá mais frutos, os frutos vêm mais doces. Uma coisa importante de você entender: Deus vai podando você, preparando você. Por quê? Porque se você der muito fruto e a sua galha estiver frágil, sabe o que vai acontecer? Você já deve ter visto isso acontecer. Um pé de manga muito carregado quebra. Se der fruto demais numa galha, e se aquela galha não tiver sustentação para aqueles frutos, vai quebrar. Da mesma forma é a vida da gente. Você já imaginou se você ficasse rico? Você já imaginou se Deus te prosperasse? De verdade? Você já imaginou se você ganhasse muito dinheiro assim? Se por algum motivo Deus te desse uma visão, uma estratégia, ou você fosse promovido, ou passasse num concurso da Polícia Federal, da PRF, ou se você, um serviço desses muito bons, ou se você se tornasse um grande empresário, e se você ganhasse muito dinheiro, muitos frutos, o que você faria? Será que esses frutos não quebrariam a galha? Será que se Deus te desse dons, e se Deus te desse poder, e se Deus te desse unção, e se Deus fizesse algo extraordinário, o que você faria com os frutos? Será que esses frutos não te quebrariam? Por que Deus poda a gente? Você já pensou se você crescesse demais? E os frutos ficassem lá no alto? É por isso que Deus vem podando, corrigindo. Mas é chato, hein, pastor? É chato, não. É difícil, pastor? Difícil. É difícil a poda. É difícil quando tem alguém te corrigindo. É difícil quando tem alguém chamando a tua atenção. É difícil quando tem alguém cobrando de você excelência. É difícil quando tem alguém cobrando de você mais. É difícil, irmão. É difícil em qualquer lugar. Quando você trabalha numa empresa, tem que bater meta. Sempre tem um gerente, sempre tem lá alguém que está cobrando o quê? Bateu uma meta esse mês, dobra a meta. Bateu uma meta, aumenta a meta. A Camila foi gerente do Boticário, ela entende bem o que eu estou falando. Eles colocam uma meta. Se a equipe de venda bater a meta, o que eles fazem? Aumenta a meta. Isso é para tudo, na vida toda. Sempre que você bater a meta, vão aumentar a meta. Sempre que você produzir fruto, vai ter poda, treinamento, aperfeiçoamento, para que você dê mais frutos. Porque quem está podando só tem um objetivo: que o fruto que
que vem depois seja melhor, maior e que dê muito mais sementes. Você já pegou uma fruta que você consumiu ela e você viu que tinha nenhuma semente? Existem algumas frutas hoje genéticas produzidas em laboratório que elas não têm semente. Uva sem semente, tangerina sem semente. Mas dentro da revelação de Deus isso não tem sentido. Não há nenhum sentido para Deus de você gerar fruto. O que é uma flor? Porque o fruto vem da flor. A flor é o ovário da planta. Então você tem uma semente que morre e que dá uma árvore. Esta árvore cresce em tempo oportuno, folhas e galhos, ela dá flores. Sempre as flores vêm antes dos frutos. Pastor, tem uma época da minha vida que foi tão gostosa, cheia de flores. Oh, delícia! Tem uma coisa para te revelar da parte de Deus. Antes do fruto sempre vem flores. Momentos assim extraordinários na sua vida, que você tem tanta saudade. Glória! Mas depois da flor vem o fruto. E quando você começa a dar fruto, que você amadureceu, porque uma árvore só dá fruto depois que ela amadurece. Depois que você deu flor, você vai dar fruto. E depois que você der fruto, a cobrança aumenta. E quanto mais fruto você dá, mais poda, mais cuidado, mais atenção. Você já viu aquela frase? Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto? Óbvio. E ninguém poda também uma árvore que não dá fruto. Sabe o que você faz com uma árvore que não dá fruto? Você corta ela, joga no fogo. Mas se Deus está podando, se Deus está tretando, se Deus está apertando, se Deus está corrigindo, pastor, não tem folga. Eu saio de uma poda, vem outra, eu saio de uma poda, vem outra. Irmão, tenha por motivo de grande alegria. Se existem pessoas cobrando você, se tem pessoas podando você, se tem pessoas exigindo de você, é uma boa notícia. É porque essa pessoa vê em você potencial para ser muito mais frutífero. Mas pastor, eu não gosto de ser podado. Não existe essa possibilidade. Você não vai crescer se não houver poda. Seja de limpeza, seja de formação, de condução, seja para frutificação, para desbrota, seja como for, vai ter que ter poda, queridos. O que aconteceria se você deixasse uma planta ao léu, sem poda, sem tratamento, sem cuidado? Sabe o que acontece? Depois de um determinado tempo, de planta para planta, ela morre. Mas se você podar, cuidar, limpar, estercar, adubar, sabe o que vai acontecer com aquela planta? Ela vai ficar muitos e muitos anos produzindo, frutificando, gerando sementes. Gerando sementes. É isso que Deus espera de mim e de você. Que você entenda por que da poda. Porque Deus quer que você dê mais frutos. Por que da poda? Porque talvez você não tenha dado fruto nenhum. Porque a poda tem esses aspectos. Se você está dando muito fruto, o agricultor vai podar você para que você dê mais. Mas se você não der fruto nenhum, a Bíblia diz lá em Lucas 13 que o agricultor vai cavar, estercar, adubar, e se depois mesmo assim você não reagir, o Senhor corta e vai começar tudo de novo. Você vai virar semente de novo. Você vai ter que ouvir a palavra de novo. Você vai ter que entender de novo. Você vai ter que se colocar de novo. Você vai ter que se posicionar de novo. Por isso que é importante nós mantermos o nosso relacionamento com Deus muito bom. Para que a gente possa continuar produzindo. Porque esse é o sentido, irmão.
É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Só que, pastor, dói, pastor. Eu sei, filho. Eu sei que dói. Quando eu estava no seminário, nós tínhamos uma professora de português. Toda vez que você pregar, se você falasse uma palavra errada, se você conjugasse um verbo errado, quando eu terminava o culto, ela vinha e falava excelente mensagem e colocava um papel no seu bolso. Tinha um professor de geografia, se você falasse qualquer coisa errada, citasse um rio errado, uma montanha errada, uma cidade errada, ele vinha lá e falava, nossa, uma maravilhosa mensagem, mas o rio não é esse, o lugar não é esse, o monte não é esse. Eu lembro que eu preguei um sermão na minha prova de homilete. Todo mundo ficou maravilhado com a mensagem. Os meus amigos que estavam lá falaram, rapaz, que palavra tremenda. O meu professor falou assim, Júlio, que mensagem extraordinária. Só tem uma coisa que eu quero corrigir. Eu falei que a introdução está errada. Eu lembro como se fosse hoje. Quando ele me falou, olha, a introdução ficou errada. Eu falei, é pior que ficou mesmo. Ele falou, mas a introdução é muito boa. Inclusive eu vou pedir permissão sua para poder usar uma outra mensagem. Sempre tem alguém, irmãos, que vai te podar. Sempre tem alguém que vai te corrigir. Principalmente se Deus tem um propósito só. É por isso que Deus trabalha constantemente, permanentemente. Deus vai trabalhando. Se Deus quer que você seja um homem, uma coluna de Deus, um homem que vai ser provedor de Deus, Deus vai trabalhar na sua vida financeira. Se Deus quer que você seja um evangelista, um pastor, um mestre, ou que o seu chamado tenha a ver com uma obra, Deus vai podar você, Deus vai podar você, Deus vai corrigir, Deus vai exortar, Deus vai chamar, Deus vai corrigir. Os pais fazem isso, avós fazem isso, líderes fazem isso, pastores fazem isso. Sempre vai ter alguém que vai estar cobrando você. E fique assustado se algum dia você estiver perto de pessoas que não falam absolutamente nada para você, que não cobram nada de você. Duas coisas podem estar acontecendo: ou você já é mestre, ou as pessoas não estão nem aí para você. Por isso que Deus pode, por isso que Deus corrige, porque Deus quer que você produza mais, Deus quer que você seja mais forte, Deus quer que você gere mais sementes. Esse é o objetivo do Senhor, a vontade do Senhor, o plano do Senhor. Amém? O pastor está tão corrido, Deus está cortando muito. Tem que dar glória. Você tem que dar glória. Você tem que fazer igual a minha mulher. Minha mulher é uma tesoura de Deus. Ela fala, você é a coisa mais linda do mundo. Só quero que você emagreça. É gostoso de ouvir? O que você acha? Não é não. Mas ela faz isso por quê? Porque ela me odeia ou porque ela me ama? Não. Aí ela fica. Em vez dela falar, você está gordo, você está feio, ela fala, você está lindo, você é lindo. Só precisa emagrecer. É assim que Deus faz. Os pais, pessoas, a vida. Às vezes uma doença é uma poda de Deus, sabia? Às vezes o desemprego é uma poda de Deus. Às vezes um problema, uma situação, uma circunstância são podas, são tesouras que Deus vai usando para ajustar você, para preparar você, para moldar você. Às vezes Deus permite uma dificuldade extrema para que você aprenda a depender do Senhor. Às vezes a sua árvore da independência não depende de Deus, não depende de ninguém. Aí Deus vai lá e corta a sua provisão de dinheiro para que você passe por privações, para que você aprenda, entenda que tudo vem
Às vezes, irmão, Deus permite situações na vida da gente para que a gente possa entender, crescer e produzir. Às vezes estão acontecendo certas coisas que você não está entendendo. Deus tem uma resposta para você. Pastor, por que Deus está sempre tratando isso? Por que Deus está sempre corrigindo isso? Por que essa área da minha vida é uma área recorrente, que eu estou sempre percebendo que Deus está tratando? Porque Deus quer que você seja perfeito, que Deus quer que você entenda a essência, a verdadeira essência. E isso tudo só é possível frutificar. Eu poderia ler Mateus 7, do 15 ao 20, poderia ler Lucas 6, do 43 ao 45, que tem vários e vários textos falando do mesmo assunto: semente, fruto, terra boa, terra ruim, terra rochosa, terra com arbustos. Tem muitas mensagens na Bíblia que estão falando exatamente sobre isso. E eu gostaria que você ponderasse sobre essa mensagem e pensasse no aspecto de que, quando uma galha não serve para nada, o agricultor vai lá e poda ela. Ele fica andando no meio do pomar, olhando a árvore. Se ele perceber que uma galha não deu fruto nenhum, ele poda ela. Sabe por quê? Porque aquela galha que não produziu fruto nenhum, ela está roubando seiva da planta. Então o agricultor vai lá e corta aquela galha, para que a seiva da planta vá para as galhas que estão produzindo. Tem uma outra poda chamada poda de raiz. Uma poda de raiz. Muitos anos atrás eu ganhei um cactozinho. Aí eu plantei, me deu um vasinho, e a raiz cresceu. Aí eu tirei daquele vasinho, coloquei num vaso maior. Cresceu, passou um tempo, parou de novo. Aí eu arranquei o cacto, que já estava maior. O que estava acontecendo? Cheio de raiz. Aí eu plantei num vaso maior. Se você tem uma planta e ela tiver com muita raiz, você tem duas coisas para fazer: ou você poda um pouco da raiz, ou você muda de vaso. Porque se você permanecer naquele vaso, falando de plantas que são plantadas em vasos, sabe o que vai acontecer se você não podar a raiz e não colocar mais terra? Sabe o que acontece com uma planta que está totalmente cheia de raízes, mas que não tem mais terra, não tem mais nutrientes, não tem mais nada? Ela morre. Então, se você não tirar do vaso, você tem que podar as raízes, colocar mais terra e ela vai continuar frutificando. Ou você tira do vaso e coloca numa terra direto, ou você aumenta o tamanho do vaso se você não quiser podar as raízes. Já houve momentos na minha vida que Deus me tirou de um vaso e pôs em outro, para que eu continuasse crescendo. É muito interessante você pensar nessa mensagem. Por que da poda, pastor? Por que Deus corrige? Irmãos, parece que tem gente que faz tudo errado, não dá nada. Eu já vi isso. O salmista também já viu, ele fala assim: o ímpio está prosperando, Deus. O lazarento, desgramado, não busca o Senhor, não lê a palavra, não ora, não jejua, e tudo dele dá certo. Eu estou aqui te servindo, orando, jejuando, temente a Deus, fugindo do mal, fugindo dos vícios, das tentações, e parece que está tudo agarrado, travado. Isso é muito comum se ouvir. Tem alguns crentes, até dentro da igreja, que o camarada faz um monte de coisa errada, um monte de pecado, pastores e líderes e gente de modo geral, e parece que nada vai acontecer com ele. E parece que se você pensar, só que você pensar, o Senhor já chega e ataca. Você não precisa nem fazer, viu? Tem gente que só de pensar, a correção
lambança, você fala, meu Deus do céu, será que Deus não gosta de mim? Por que comigo é tudo justo? Porque Deus vê potencial em você. Porque Deus vê algo que nem você mesmo vê. Porque Deus espera de você. Eu quero encerrar essa mensagem com essa palavra. Porque é poda, pastor. Porque Deus vê algo em você. Deus vê potencial em você. Deus vê em você um potencial de gerar muito. E essa é a essência da poda. Você não vai gastar tempo em uma árvore que não produz nada. Ninguém gasta. Se eu pegar muito no teu pé, é porque eu vejo em você o que você não vê. Porque quando eu não vejo nada em alguém, simplesmente ignoro. Ela nem existe. Você entendeu? Quando eu olho uma árvore que não dá fruto, não dá nada, por que eu vou gastar tempo com uma árvore que não faz nada, que não produz nada? A própria Bíblia diz que quando uma árvore é inútil, sabe o que Deus faz? Corta e lança fora. Mas, se uma árvore der fruto, Deus poda e poda e poda e poda e poda para que ela dê mais frutos. É essa a mensagem que Deus tem para o nosso coração. Pastor, agora eu estou entendendo por que Deus está me podando para amém. Glória a Deus. Pastor, por que tem tanta correção, tanta cobrança? Potencial, filho. Deus vem em você. Vamos colocar em pé. Feche os teus olhos. Você que está na internet também. Você que vai ver amanhã no YouTube. Que Deus possa falar ao teu coração. Senhor Deus, a tua palavra é muito clara. Nós somos a lavoura do Senhor. Nós somos árvores e plantas do teu pasto. E nós, nesta noite, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê graça, sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento para compreender o processo da forma como o Senhor trabalha conosco, podando, limpando, cortando, conduzindo, formando a nossa vida, estabelecendo formas, limites, porque é certo que o Senhor espera que a gente produza. Livra-nos de ser inúteis. Livra-nos, ó Pai, da inutilidade. Pelo contrário, dá-nos capacidade de produzir cada vez mais. Dá-nos a capacidade de produzirmos cada vez mais. Que cada um aqui seja uma árvore frondosa, plantada junto à torrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não murcha, que muitas e muitas e muitas vidas possam, ó Deus, se colocar na sombra da vida dos teus servos, que debaixo, Deus, desta árvore, ó Deus, as folhas sejam, ó Deus, remédios para as nações, para as famílias, que os frutos possam alimentar e gerar novas sementes, Pai. Faz de nós, Pai, um jardim regado, cercado, cuidado, protegido. A tua palavra é muito clara
quando diz que o Pai é o agricultor, que Jesus é a videira, nós somos os ramos e nós produzimos os frutos. Olha para cada coração aqui, Senhor. Que ninguém aqui desfaleça na poda, que ninguém aqui desanime na poda. O mundo está sendo podado, o Brasil está sendo podado, estados, cidades, famílias estão sendo podadas, igrejas estão sendo podadas. Mas é para que elas deem mais frutos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos produtivos, úteis, e que o fruto do Senhor na nossa vida possa produzir mais e mais sementes. Amém? Pastor, eu queria entender só mais um detalhe. Como é que eu produzo a semente? Quando Deus te poda, esta poda deixa marcas. Daí a galha fica mais forte e vem um novo ramo, com novas flores e novos frutos. E quando você fala para uma pessoa, olha, eu já passei por isso, eu já venci isso, você está dando frutos, sementes. Por isso que toda poda é ruim. Não pensa você, eu podia ficar aqui até 8 horas, mas está bom já. Já entendeu? Toda poda é ruim. Não pensa você que tem poda boa que não tem, não. A poda só fica boa quando você entende por que o agricultor está podando. Aí ela se torna mais um pouquinho melhor, mas mesmo assim muito bem. Então que Deus te dê graça, que Deus te abençoe, que você continue pensando e meditando nesse assunto. Porque da poda, crescimento, aperfeiçoamento, santificação, produtividade, sementes, que você possa semear em outras pessoas, em outras vidas, para a glória de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua semana. Pai, leva-nos ao nosso lar, debaixo da tua proteção, debaixo do teu poder. Que o Senhor continue ministrando o nosso coração. Que o Senhor continue falando conosco acerca deste processo de treinamento, aperfeiçoamento que o Senhor tem. Uma tesoura cortando galhos, para que a gente possa crescer e continuar crescendo até o propósito pelo qual o Senhor nos estabeleceu nessa terra. Leva-nos ao nosso lar em paz e segurança. E agora, com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém, igreja? Deus abençoe.